Bem-vindos de novo, vamos continuar aqui a ver os efeitos de jQuery UI e desta vez para vermos o efeito do clip. Ora, o clip vai simplesmente fechar o nosso elemento, espremendo quer na horizontal, quer na vertical. E para aplicarmos então aqui esse efeito, vamos aproveitar já aqui a existência da função que vem do vídeo anterior e vamos colocar aqui simplesmente o chamamento novamente a teste, neste caso através do seu ID. Depois vamos colocar aqui Effect e dentro aqui dos parâmetros vamos simplesmente colocar aqui, por exemplo, Clip. E portanto ele irá utilizar os valores por defeito. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer ao meu div. Vou executar e ele vai simplesmente fazer um clip, ok? Reparem, ele vai fechar o meu elemento sobre si próprio. Ora, no entanto, nós podemos definir aqui, então, os parâmetros. Neste caso, o segundo parâmetro é o parâmetro que nós podemos definir como o Direction. Direction, okay, que por defeito, o Direction é vertical. Nós podemos definir, então, vertical, ok? E neste caso temos, então, o mesmo efeito, mas podemos definir Horizontal, ok? E reparem então como ele vai fechar o elemento na horizontal. E depois, obviamente, podemos definir como último parâmetro o tempo de execução desta animação. E reparem então, vai ser agora mais lento ou então extremamente rápido. Se eu colocar 200, reparem, ele já nem sequer se consegue ver. Eu coloquei 20, ok, perdão. Vamos então aqui executar. Ok, cá está então, ok? E, portanto, genericamente é a possibilidade que nós temos de utilizar aqui o efeito clip. Um outro efeito que nós podemos também ver já de seguida é o drop effect. Ora, o drop effect é um efeito interessante, também permite fazer um slide e simultaneamente fazer um fade out, ok? Ora, neste caso, o drop effect poderá simplesmente ser utilizado da seguinte forma. Aqui, em vez de termos o clip, vamos ter drop. Okay? Vamos também ter a possibilidade de definir aqui valores, mas, no entanto, vamos ver por defeito o que é que o drop nos irá fazer então ao nosso div. Vamos aqui executar e reparem, ele desaparece para a esquerda e faz um fade. Ora, vamos então aplicar aqui os nossos parâmetros. Neste caso, o segundo parâmetro que vamos aplicar, que é o único que podemos definir, é também o Direction. Direction. E o Direction pode ter basicamente quatro posições possíveis. Neste caso, o Up, Down, Left e Right. Portanto, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Se eu fizer aqui Up, okay, vamos aqui ver o que é que acontece. E reparem, executar, o elemento desaparece para cima e faz aquele efeito de fade out. Eu posso, obviamente, definir aqui um valor de tempo para animação maior e reparem então aqui vai-se ver então a animação a ser executada de uma forma mais ligeira. Temos depois o right, ok, cá está, temos o down e já vimos então que por defeito temos o left. Okay? E, portanto, genericamente é assim que funciona então o efeito drop. E, finalmente, uma vez que estes efeitos são extremamente básicos, vamos ver aqui o explode. O explode, vamos aqui substituir, é um efeito extremamente interessante porque faz exatamente isto, vai fazer explodir, entre aspas, o nosso elemento. E de que forma? Vai subdividi-lo em diferentes secções e depois cada uma delas vai para uma direção diferente. E reparem então, quando eu clicar em executar, cá está o meu explode a ser executado, ok? Aqui com alguns defeitos, com algumas deficiências, mas que nós iremos já ver de que forma é que podem ser solucionadas. No entanto, aqui o explode permite-nos definir aqui um parâmetro que é o pieces, ok? Pieces. E o pieces tem que ser sempre um quadrado perfeito, isto é, eu posso colocar, por exemplo, aqui o valor 4, ok? E neste caso ele vai dividir-se em 4 partes, okay? Muito bem. Eu aqui se calhar vou
retirar aqui o margin top para ver se conseguimos ver aqui o efeito. Reparem, portanto ele faz aqui uma explosão, ok? Podemos ter aqui, por exemplo, 9, e reparem que com 9 ele faz este efeito assim, ok? E poderíamos ir avançando por aí fora, com um conjunto de peças que nós quiséssemos, neste caso para fazer a explosão, por exemplo, 64 peças, não sei se ele conseguirá processar disto tudo, mas cá está, e lá está ele processando, portanto ele faz a explosão do elemento e ao mesmo tempo faz também o fade out desse elemento. Evidentemente, para estes efeitos serem mais interessantes, por exemplo, nós deveríamos aqui simplesmente retirar o border, por exemplo, e reparem, temos então nenhum border e depois o efeito de explosão, ok? E vemos aqui o nosso div a desaparecer. Vamos voltar a colocar aqui o border. E desta feita vimos então aqui como utilizar o explode. Evidentemente podemos colocar aqui mais tempo para que o efeito seja mais prolongado e então nesse momento nós temos aqui, reparem, o efeito a ser produzido. E com um pouco de testes poderemos exatamente ver quais são os parâmetros de Cascading Style Sheets que afetam diretamente a execução deste efeito Explode.